vivo! 18 horas pontualmente, como sempre, aqui horário britânico, direto de Atibaia, São Paulo, live aqui pelo Instagram. Quem vos fala é João Silva. E vamos começar mais uma live cheia de poderosas mensagens para você que nos assiste. Como sempre, vamos esperar aqui 2 minutinhos para os nossos convidados entrarem. Hoje é um dia de grande expectativa. Deixa eu organizar aqui as minhas pastas, as minhas coisas, enquanto vocês entram. Vamos lá. Olha, ele já tá aqui com a gente, Segura aí, que nós já vamos entrar ao vivo, Ou uma live para o evento Mentalidade Experience. Essa é mais uma live do Mentalidade Experience, um evento que tem o poder de transformar a sua trajetória. Vá com o coração aberto. Dia 21 de junho de 2025, daqui a menos de um mês, hoje é dia 22, nós vamos estar lá te esperando de braços abertos. Ingressos aqui no link da bio, preço simbólico de primeiro lote, para você que deseja ir, aproveita para pegar um preço menor. Dá para você presentear, dá para você levar a família, dá para você levar as pessoas que você quer realmente ver uma mudança de vida, pessoas que estão muitas vezes mergulhadas em problemas crônicos, emocionais, de vícios, enfim. É um evento poderoso, tá? Vamos aqui esperar mais um pouquinho, ó, Adrilene tá aqui, tudo bem, Adrilene? Rigote Fisioterapia, do Douglas e da Gabi, estão aqui também, tá? Vamos esquentar um pouquinho essa live aqui, esperar as pessoas chegarem, o Instagram entregar a live para todos. Eu já peço para você que está aqui nos assistindo, clica aí no aviãozinho, manda essa live, porque hoje é uma história poderosa, uma história de superação. Então, tem muita coisa aqui para rolar, tem muita coisa aqui que o nosso convidado tem para falar pra gente. É uma live muito especial. E eu tô aqui de camiseta, de corrente. Eu já coloquei aqui um pouquinho no estilo do nosso entrevistado, né? Hoje o papo é reto, o papo é espiritual. Esse cara que vai vir aqui hoje, ele transforma, ele leva a palavra de Deus rimando. Ele transformou dor em poesia, é um testemunho vivo. Ele é rapper e servo. Com vocês, eu vou chamar ele aqui, hein? Vamos ver se ele tá aqui. Tá. Instantes. Bruno Ítalo, MDS Rapper. Ah, E aí, Brunão, beleza? maravilha! Opa, É, que coisa boa, cara. Seja bem-vindo à nossa live que antecede o evento Mentalidade Experience. Nós estamos aqui, para quem está assistindo, coletando histórias de superação, histórias de pessoas que conseguiram vencer situações difíceis. Nós tivemos aqui o depoimento do Anderson Fernandes, depois nós ouvimos o Paulo Negrão. Anteontem nós ouvimos aqui o José Lima, foi uma história muito emocionante, muito envolvente. E hoje nós temos aqui o nosso rapper cristão, Bruno Ítalo, MDS Rapper. Bruno, fique à vontade, fale de você, dá um alô pra galera, o espaço é teu. galera, satisfação, muito obrigado pelo espaço. Como é que tá o som aí? Tá legal? Tá legal, Então tá tá top, legal. maravilha. Então me apresentando um pouco, eu sou Bruno Ítalo, né? Tenho essa caminhada no rap aí, tenho um vulgo nesse ramo como MDS Rapper, né? MDS Rapper é um vulgo que já vem desde antes da minha conversão. Só que ele tinha outro significado, né?
E quando eu me converti, eu entrei um pouco em parafuso, sabe? Porque eu era conhecido assim já. Tipo, tem gente que não sabe meu nome até hoje. Eu vou em Bragança ali, a rapaziada não me conhece pelo meu nome. Não sei falar Bruno Ítalo, eles perguntam quem que é Bruno Ítalo, né? Mas se você falar o MDS, eles sabem. Aí eu fiquei tipo, meu, e agora? Vou ter que mudar tudo, cara. Vou ter que fazer o quê aqui? Aí Deus me tocou, sabe? Me falou que o problema não era o significado, né? Não, perdão, o problema não era o nome, a sigla, o problema era o que significava. MDS, irmã, a Juelisa. Joelisa. É, É, MDS, de S. Mensageiro do Secreto. Uau! Eu já ia fazer essa pergunta aí, meu. Mensageiro do secreto. Mensageiro do Secreto. Antigamente era maldição, dararara. Caramba! E não convém a mim mais esse tipo de nomenclatura, né? Sim, Deus te deu um novo nome. É, maravilha. Parabéns, parabéns. Top. A galera que eu andava na minha época antiga era Almas Perdidas. Eita, pega. Mas, mas assim, Deus muda. Deus muda a nossa realidade. Muda. Então, a gente Acende aí pra mim. Todas. a gente sai de um ambiente de maldição para um ambiente de bênção, Sim, né? verdade. Mas, mas Brunão, fala aí, cara. Eu queria que você colocasse, sem contar a história ainda, o que Deus fez na sua vida? O que aconteceu depois que você conheceu a Cristo? Cara, o que que aconteceu? Primeiramente, acho que eu posso voltar lá atrás, cara, pegar a base de tudo mesmo, assim, tipo, como isso aconteceu, porque foi. Acho que ali virou uma chave ali para mudanças radicais mesmo, assim. Aham, Primeiramente, era aquele cara que, tipo assim, que passava na rua, assim, passava aqueles profetas, sabe aqueles profetas que a turma atravessa a rua? E na época eu nem ligava para eles, porque eu nunca, nunca fui muito. Sempre fui meio, tive aversão aos evangélicos, né? Então, esses caras mas passavam assim, e tal, por quê? apontavam. Vou te interromper algumas vezes, mas é só para pegar o gancho. Por que você tinha essa versão? É a sua criação, da sua infância, onde você cresceu? Tinha alguma coisa assim por trás que você consegue identificar hoje? Ah, na verdade, eu acho que era assim. Já peguei um pouco o tempo da internet, né? Por mais que era muito tempo atrás, talvez o forte ainda era o Facebook, né? E a internet muitas vezes tem propagado conteúdos, cara, que sinceramente hoje eu entendo. Naquele tempo eu não entendia. E eu não concordo de muitos conteúdos estarem circulando aí, porque para mim são coisas que a Bíblia diz que o ser espiritual discerne as coisas espirituais. E eu não era espiritual, então aí aquilo chegava até mim e eu falava assim: "Nossa, que absurdo isso. Isso é tudo farsa, tal, não sei o quê". E eu também fui muito aberto a sincretismo, a outras religiões, então, e eu achava meio que tipo, nossa, absurdo. Como assim só o Deus de vocês é Deus, né? Então tinha muitos questionamentos não esclarecidos, né? Então, isso daí me trazia. E além disso, também eu tinha uns parentes também que muitas vezes eu não eu debatia muito, eu discordava de muitas coisas. Então, eu acabei criando essa versão assim, mas não foi tipo, algo que eu já tinha Não vivido. veio da sua criação familiar, né? Foi coisa que acabou acontecendo. Sim. Na verdade, foi uma construção mental. Acho que hoje, cara, se você for ver a sociedade hoje, cada vez mais a gente tem percebido isso. Eles, a construção da galera, assim, a sociedade tem construído muitas pessoas descrentes, muitas pessoas que não fazem, que, nossa, vão questionar os nossos princípios, não entendem, porque elas não entendem. Então, tipo, a sociedade tem sido moldada assim, sabe, cara? Então, tipo,
E eu era mais um jovem em conflitos, vários conflitos e manipulado, né, pelo que os outros falavam de Deus. Eu não tinha experiência com Deus, eu não tive minhas próprias experiências. Então eu coletava aquilo que outras pessoas falavam. E muitas vezes essas pessoas, às vezes vinham de má fé, às vezes não conheciam também o evangelho puro, simples como ele era, né? Conhecia aquilo por alto, né? O que diziam, rumores, conspirações e etc. Beleza. Bem, continua então, você estava falando do profeta. Sim, aí eu era o tipo de pessoa que tava andando na rua assim, o cara, jovem, Deus tem coisa com você. Aí, poxa, meu. E eu ficava meio assim, né? Sempre, então, tipo assim, até pus numa música há um tempo, há uns dias que eu soltei, há uns dias atrás, que falava assim: lembra o profeta que olhou na minha cara, né? Eu usando o termo bem rua assim mesmo, de chavando o beck no banco do Opala, tipo, o sorriso sem graça no canto da boca, roubava a brisa do tal vida louca. Ou seja, foi uma vez que eu tava dentro de um carro, né? Tava dentro de um carro me preparando para me entorpecer, né? E esse profeta enfiou a cabeça assim dentro do carro mesmo. Falou assim: jovem, você sabe que Deus tem coisa com você, Deus tem planos com você e tal, não sei o que. E começou a me advertir e eu assim, tipo, sem gração, né, na frente da galera. Eu falei: meu Deus, que coisa de louco, né? Então eu sempre fui um cara assim que eu até sabia. Quando tinha acho que uns 13 anos, teve vinha um pessoal, fazia uma célula na minha casa. O pessoal da Assembleia, eu não lembro qual Assembleia agora. Mas eu conheço esses irmãos até hoje. Sua mãe era da Assembleia? Alguém que é familiar que trazia esse pessoal? Minha mãe, minha mãe, vixe, é complicado. Eu sou criado pela minha avó, né? Minha avó a vida inteira foi católica, mas católica de fazer procissão, assim, as paradas. Só que depois de um tempo, Deus alcançou o meu tio, né? Meu tio se converteu, meu tio se tornou um pastor e ele trouxe para o evangelho, né, para religião evangélica minha mãe, né? Que na verdade minha mãe não tinha uma ligação com os santos e tal, com essas coisas, mas não tinha um relacionamento fiel com Deus. Aí ele trouxe minha mãe, entendeu? Aí no caso, aí minha mãe, meu pai, né, que no caso são meu avô e vó, começaram a frequentar e minha mãe me ganhou na oração, né? Então, Sempre tem uma mãe que ora por trás dessas histórias. é, Eu falei com a minha mãe hoje, eu falei, mãe, a senhora é coluna, a senhora é profeta. E sim, ela orando, orando, e a gente desandado, e ela orando. E ela tá aqui assistindo a gente. que legal. É, deixa eu aproveitar, tem algum familiar seu assistindo? Ah, Alguém da galera? eu não consigo ver, Não não. Tinha um sabe? brother meu que tá aqui, deixa eu ver se ele tá aqui, o meu Ah, parceiro. beleza. Bom, vamos ver. Ah, aqui, ó, a irmãzinha Bia, minha amiga, o pessoal da igreja, né, colando em peso, legal pra caramba. É, não tem, Tem uma, tem uma galera que vai chegar ainda. Tem meu parceiro Tom que estava aqui assistindo também. E é isso aí. Não, maravilha. Maravilha. Dá um salve para a família, né? A família, Pô, principalmente os que resgatam, né? E vão assim, ver certamente, né? Então, um beijo ó, no coração de vocês, minha família. Eu perdi. Ó, meu mano Kel veio também, poxa, fazendo se lembrar. Tamo junto, irmão. É, Então, o que acontece, né? Minha família foi assim, eu tive um relacionamento bem conturbado, né? Por conta dos meus hábitos mesmo, com meu pai, com minha mãe, eu tive bastante problema, porque a gente não se dava bem por conta dos meus hábitos, né? Só que assim, eu vi o restaurar de Deus, cara, porque hoje nossa, graças a Deus, minha família é minha base, velho. Tem, então você perder os seus vínculos familiares é, dia por conta de, um hábito ruim, assim, e tal. Cara, isso.
é ilógico, assim, aparentemente, né? Lógico, quando você tá emaranhado ali, você não enxerga isso, você vê culpa neles, a culpa é deles, eles que são assim, porque eles não me aceitam assim, tal, tal. Começa a jogar no erro deles, a hipocrisia, não sei o que, não sei o que. Mas só que, na verdade, né, cada um é responsável de si, então eu tive que me tratar, eu tive que passar por esse processo para entender a importância da minha família hoje, né? Então hoje eu sou muito grato, meu pai, nós restauramos o relacionamento, e meu pai dava muito atrito, mas, meu, hoje minha coisa que eu mais gosto na vida é pegar minha filha e ir lá pra ele ver, brincar com ela. Então, Deus restaura, irmãos, os prazeres da gente, sabe? Porque às Uau, vezes você começa a ficar tão cego naquilo que você estava vivendo, naquilo que você estava fazendo, né? No seu mundinho que você criou, que você perde noções, né? Então, tipo, cara, eu pude ver o quão prazeroso é estar em família. Eu gosto muito, reunião de família, eu gosto muito. Tá lá com meus irmãos, com a minha mãe, gosto tá com a galera, tá com geral, pô, é coisa boa. maravilha. Ó, só uma coisa que a Joelisa colocou aqui, ó. Sempre tem uma mãe ou uma avó que ora. É, A gente já falou disso aqui há alguns minutos, mas eu queria ressaltar o seguinte. Eu fui resgatado, né, pelas orações da minha mãe. Você foi resgatado, de certa forma, pelo que eu estou entendendo aqui, nós vamos entender melhor. E nós aqui agora, depois de resgatados, estamos fazendo essa live justamente para resgatar. Então, se isso. você está assistindo a gente, isso aqui não é brincadeira. Nós estamos realmente falando coisa séria, tocando num ponto até de ferida aqui, antiga, passada do Bruno, para revelar o que Deus fez na vida dele, para que isso sobressaia e para que o nome de Deus seja glorificado. Ah, E para quem está vendo isso aqui, né, que vai se identificar com uma vida de passado do Bruno, possa ver, colocar um contraste aí e ver o que Deus fez, né? A ideia dessa live inicial, ela é realmente trazer essa mensagem, né? Tipo, o que Deus fez na sua vida, né? E para a gente começar, Bruno, eu queria entender um pouquinho melhor quem era o Bruno do passado? Se você pudesse citar, quais são esses hábitos? O que você fazia, né? Que depois você foi transformado, né? Mas como era um pouquinho o seu passado, o passado difícil, o momento de deserto mesmo? de deserto mesmo, cara, vi minha mãe, né? Por um tempo eu sempre fui meio nômade, né, cara? Que às vezes se adaptava em um lugar já tinha que mudar, então sempre fomos. A gente tinha uma casa própria, digamos, por um certo tempo da nossa vida. Aí meu, meu pai, por algumas escolhas infelizes, né? Ele trocou na época a casa por vaca, por carro, por coisas que, meu, nossa, foi a pior, né? Para não falar outra coisa, né? Foi a pior decisão da vida, assim, né? Então a gente perdeu isso e depois disso passamos a viver de casa em casa, né, meu? Então, e sempre fui criado com bastante irmãos, então, tipo, meu, sempre uma casa cheia, sempre, poxa, a gente não tinha muito luxo, né, meu? Nossa, hoje em dia eu comprar uma pizza assim e tal, comer um lanche, falo, cara, olha que legal, tem essa liberdade para isso na época, nossa, era um evento, cara, isso aí acontecia, tipo, né? Então, assim, eu nunca passei, tipo, nossa, dificuldade de, poxa, passar fome, né, mano? Porque meu pai, minha mãe sempre trabalharam assim e tal, mas sempre foi ali, sabe, na risca ali. Então, tipo, era sempre o básico, né? O básico não faltava, graças a Deus, Deus sempre supriu a gente e o básico não faltava. Aí eu comecei a me interessar pela rua, né? Eu sempre fui muito de rua, fui muito da rua mesmo. Aí, até então, era inocente, cresci aqui no Jardim Sueli, uma infância, meu, digna de uma infância, porque ali, né, a gente brincava, jogava taco, jogava bolinha de gude. Então, tipo, teve aquela infância de fato, né? Ó, meu parceiro Tom aí, tranquilo. Daí, no caso, a gente teve a nossa infância, né? Eu tive a minha infância de fato. Só que lá para meus 15, 16 anos, eu comecei a me interessar pela noite, né? Porque a parada era o dia, né? Era tarde, né? Ir para casa, dormir, tomar uma banho e dormir. Mas daí, quando começou a se interessar pela noite, começou a azedar o negócio. Porque
fiz amigos que, na verdade, assim, cara, eu não sei se eu culpo eles, sabe? Porque eu amo eles de coração, nunca me forçaram a nada, sabe, mano? Eu trombo eles assim, a satisfação de vê-los, de abraçar eles é a mesma, por mais que não dê mais pra andar junto, por conta dos hábitos, muitas vezes. É, então, assim, mas assim, eu comecei a me interessar pela noite, ali eu comecei a beber, né? Comecei com a bebida e tal. Aí foi, mas era aquele negócio casual, né? De final de semana. Aí comecei a experimentar outra, aí começou a entrar outras drogas. A turma fala que não, né? Mas de fato, cara, você vai por a bebida é a porta da entrada ali, porque você se abre ali para possibilidades, né? Aí você tá numa noite, tá doido lá, o cara aparece, e você já não tem tanto poder cognitivo assim de pensar, não, sim, não, vou aceitar, isso aqui vai gerar consequências na minha vida. Então você acaba fazendo ali no intuito. Daí eu comecei a usar lança-perfume, comecei a andar com os meninos à noite, ia pros rolês, já vendia lança-perfume, né? Minha mãe nem sabe disso. Mas assim, aí comecei, aí depois eu fui pra maconha, né, e tal, comecei a fumar e peguei gosto mesmo, aí lascou, porque daí era direto, era toda hora, era todo momento, né? Então, aí começou a pegar bastante, né? Então, só um instantinho, chegou uma galera aqui Ah, do nada. Então, aí no caso eu comecei a usar muito, né? Fazia bastante. Peguei vício, né? E. Peraí, só. Oi, Ezequiel. Oi, Ezequiel. Tô fazendo uma live aqui, tá? Só tranquilo. Então, fala pra eles entrar na live. é meu sogro, entra na live aí, vai, aproveita e já entra na live aí. Tranquilo. Então, João, seguindo, aí eu me habituei, né? Fiquei apegado no negócio, né? Então já começou no começo é prazeroso, cara. No começo você tem prazer em fazer aquilo, só que depois, cara, você já vira uma necessidade, porque o cara que é refém disso, ele é refém da sensação, né? Ele quer viver nessa sensação, né? É uma sensação, ele acha que tranquiliza, tal, mas muitas vezes até acelera o pensamento, às vezes é até pior, entendeu? Então, tipo assim, mas ele quer viver nessa sensação e ele fica refém dessa sensação. Daí eu acordava, tomava café, eu queria estar nessa sensação. Eu ia assistir um filme, eu queria estar nessa sensação. Então, todo momento eu queria estar sentindo aquilo, né? Então, por isso que o cara acaba consumindo muito. E eu era esse cara, eu consumi muito. Fiquei bastante tempo nisso, né? Foi uma dificuldade para mim até me abster, né? Mas assim, Deus sempre deu graça. Eu lembro que no começo da minha conversão eu ficava tentando postergar, sabe? Eu li a Bíblia, eu falei assim, não, isso aqui é verdade, isso aqui é fato, isso aqui é. Mas o dia que eu ver aqui, que tá errado, eu paro. E eu li bastante. A gente, Eu ia pro culto, fumava depois do culto, lia a Bíblia, doido e chapado, até que chegou uma hora assim que eu li numa das epístolas de Pedro, né? Que ele fala que você se torna escravo daquilo que te vence, ou se você se faz servo daquilo de quem é vencido, né? E eu falei, caramba, velho. Será que eu sou escravo disso? Será que isso é mais forte que eu? Aí aqui o Espírito Santo pregou essa semente na minha cabeça. E eu fiquei assim, cara. Fiquei assim, cara. Será? Comecei a pensar, comecei a entrar em parafuso. Será que é mesmo? Aí uma vez, eu lembro que eu não dormia. Eu não dormia se eu não fumasse. Aí eu falei assim, eu tava sem, e eu procurei, revirei a casa, não achava. Eu saí de casa, isso já andando com Cristo, fazia eu acho que uns 2, 3 meses. Eu saí de casa 3 horas da manhã, procurando pra comprar, pra usar, porque senão eu não dormia. Aí nesse momento, assim, que eu tava naquela frenético, naquela caminhada, assim, o Espírito Santo me deu um estalo, assim, ó. Falou assim, ei, olha o que você tá fazendo agora. Você tem certeza que isso daí não te domina, não te vence? Eu falei, putz, velho. Ali eu fiz o diagnóstico, ali eu tive que reconhecer. Eu falei assim, verdade, pai, acho que eu sou escravo disso, mano. Eu acho que eu me tornei um escravo disso. E aí eu coloquei no meu coração um anseio de mudar, né? Falei assim, não,
eu vou parar. Quando virar o ano, eu vou parar. Quando- Aí, aí eu coloquei assim, né? E já tava acabando, já era o final de ano já isso. Eu lembro que era, sabe, esses cultos de final de É, ano ainda, mesmo. ainda bem que era final de ano, vamos supor, eu já imaginei, é janeiro, então esperar virar outro ano. Imagina, janeirão, cara, nossa, quando virar o ano, cara, poxa, brincadeira, hein? Aí, na época, né, eu me converti na igreja Bola de Neve, né? Então, e na época era culto de final de ano, cara. E eu fui assim, né? Eu tinha declarado isso em secreto. Eu declarei isso aqui, não falei pra ninguém. Aí eu no culto assim, tal, aí a pastora, no caso a pastora Thaís, né, que é pastora até hoje lá, é uma bênção, amo ela de coração, foi minha mãe espiritual por muitos anos, tenho uma gratidão imensa pela vida dela, pela vida do pastor Mauro, né? Aí ela no púlpito assim, ela falou assim: "Olha, não espera virar o ano pra você ser uma pessoa melhor". Eu falei assim: "Nossa, essa foi muito pra mim, velho". Aí eu baixei a cabeça e comecei a orar assim, sabe? E Deus sempre falou muito comigo com imagens, né? É tipo assim, é como se eu tivesse umas visõezinhas bem curtas, assim, às vezes simbólicas. Às vezes eu tenho que bater cabeça para decifrar, ou às vezes daqui 3 meses eu vou me decifrar, às vezes ele vai me dar revelação logo, às vezes não. E então ele me deu uma visão de um caixão. Era um caixão com centenas de adesivos pendurados nesse caixão, assim, acolado no caixão, centenas, e tinha um adesivo muito grande, assim, ó, da folha, assim, da cannabis, assim, né? Muito grande. E eu vi um pé que empurrava esse caixão para dentro de uma cova, né? Depois disso aí, nossa, eu acho que não teve muito, não teve muito o que entender, né? Eu já entendi na hora a visão. Eu falei assim, eu acho que eu entendi, Estava Deus. explícito. Tava explícito. Eu falei, cara, primeiro eu precisava morrer. Aquele caixão era o meu velho eu. Falei assim, eu preciso morrer pra mim, que já tava entrando nas ideias do batismo, né? Então, aí eu entendi, eu falei, poxa, eu preciso morrer pra mim e nascer de novo. A partir de hoje eu não fumo mais. Eu lembro, acho que foi no Natal, cara, que eu cheguei assim na minha mãe, assim, com, com uma pequena rapadura, né? Um negócio que eu usava para fumar assim. Eu falei assim, mãe, a partir de hoje eu não fumo mais. Joguei no mato, assim, ó. Joguei longe, joguei longe. E ali eu tive a noção do quanto aquilo feria minha mãe. Porque minha mãe muitas vezes ela falava assim, meu, fuma em casa, velho. Fuma em casa, faz. Nossa. Pelo menos não faz na rua, sabe? E eu achava que, nossa, ela aceitou, ó, que legal, pô. Mas na hora que eu joguei fora, a lágrima escorreu, assim, ó. Não deu pra conter, sabe? Ali eu vi o quanto eu feri o coração dela, mesmo sem ela falar uma palavra. Eu percebi. E ali eu tomei a decisão e cara, pra mim não teve essa de vou reduzir consumo, vou não, a partir de hoje eu não ponho na boca, já era. Aí eu acho que vem muita graça de Deus também, né? Porque Sim. eu decidi assim, então eu parei com isso. Depois ainda tentei continuar bebendo, mas daí eu vi que não vai também, sabe? Fui nos rolês louco até depois. Falei, mano, não, deixa quieto, velho. E as amizades, como é que ficou, né, a partir desse ponto aí? Porque, né, tinha os caras que você ia junto, não ia fumar? Sim. Os caras no começo não entendia. Primeiro que eu virei um interno de igreja, né? Então, naturalmente, eu sumi. Eu sumi. Eu sumi dos rolês, né? Aí os caras me trombavam, ô, você tá sumido, tal, não sei o quê, ô, vamos fumar um ou outro, tranquilo, mano. Eu parei, pá. Os caras, você tá zoando, você tá brincando. Eu falei, mano, tem gente que fumava muito comigo, até parente meu, assim, olhava assim, falava assim, você parou mesmo? Sei. Né? Desacreditava. Tinha uns caras que chamavam eu de ex-maconheiro. Eu dava risada, mano. Eu falava, mano. Um dia o irmão falou, cara, você fala bem, velho. É isso mesmo. Um ex-maconheiro, graças a Deus. E graças a Deus eu venci essa parada e hoje me tenta em nada, velho. De verdade. Nada, nada, nada. Pra falar que nada, eu sonho de vez em quando, eu sonho. Mas, mano, nossa, às vezes eu não sinto o cheiro, os caras falam, só que cheiro de coisa. Eu falo, mano,
Não sinto. Então eu entendo muito como uma libertação mesmo, espiritual mesmo também, Sim. entendeu? Então eu Sim. vejo muito esse lado, assim. Aí você lembrou do profeta lá no carro, depois disso? Não, essa do profeta eu tenho que te contornar desde lá de trás. Assim, ó. O que acontece? Quando eu tinha uns 13 anos, tinha uma Assembleia de Deus que fazia célula na minha casa. Aí um dia teve um mover grande, assim, um moverzão, assim mesmo, assim e tal. Deus se manifestando, assim. Uma irmã, assim, olhou pra minha cara, assim, e falou assim: não queira ir no fundo do poço pra depois querer subir, porque muitos não conseguem. Eu olhei assim, falei: caramba, ela tá falando isso pra mim. Eu tenho 13 anos de idade, velho. Como é que ela tá falando isso pra mim? Só que eu não percebi, cara. Tipo, e sem querer, eu fui começando a entrar nesse poço sem perceber, né? E eu Naquela época você não tinha visto ainda, só para entender. Não, com 13 anos não. Não tava nem conhecia o mundão. Tava, Certo. entendeu? Então, tipo assim, para não fazia sentido nenhum naquela época aquilo. Falei assim, nossa, que loucura. Aí beleza, só que daí foi passando o tempo, eu fui conhecendo as drogas, os rolês, as doideiras, né? As loucuras. Aí, tipo, depois, só que eu sempre fui um cara muito conspirador. Então, tipo assim, eu sempre pesquisava muita coisa, sabe? Tipo, tal, e eu comecei a cada vez mais, assim, eu tive uma experiência de uma vez, eu tá tava num luau aqui em Atibaia. Aí veio uma galera de Bragança, começou a rimar comigo, né, tal, interagindo ali e tal, tamo ali no momento, tamo rimando, tal. Só que daí, esses caras eu comecei a ofender eles, eles começaram a se sentir ofendidos, eu comecei a rimar zoando eles. E tipo assim, e eles estavam no meu território, os caras, tipo, ficou mordido comigo, assim, tipo, como assim, mano? Os caras tá tirando um barato com a gente aí. E foram embora pra cidade deles. E na época não aconteceu nada. E eu tava muito doido esse dia, muito doido, muito doido. Isso antes da conversão, logicamente, né? Mas aí, vai vendo, aí eu, passou uns meses, eu fui em Bragança Paulista num show do Emicida. Aí tava eu e minha galera lá, eu tava até um pouco diferente, eu tava cabeludo nessa época, eu tinha feito uns dread, tava diferentão. Aí eu tava lá mandando uma rima lá com os caras, esses caras me reconheceram. Eles me reconheceram lá, ele juntou uma banca, assim, uma banca, mas uns 25 caras, assim, uns 25. E nós em três. E eu mandando a rima ali. Daqui a pouco eu olhei assim a situação, assim, o cara foi chegando perto de mim e falou assim: você aí. Eu falei: oi, mesa? Cara, você que tirou com a nossa cara lá em Atibaia, né? Disse, nossa, irmão, não lembro, mas nós lembra. Ah, seu irmão, não lembro, tal, não sei o quê. Nós lembra quem é você, nós lembra, você tirou com nós lá, Caramba. né? Você é folgado e tal, não sei o quê. E começou a fechar o cerco assim, eu falei, pronto, ferrou, velho. Eu olhei pra aquela galera assim, eu falei, meu, não tem condição aqui. Ou das duas, uma, ou eu vou morrer. Não, das duas, uma, ou eu vou morrer aqui, ou eu vou sair no mínimo sequelado aqui, espancado, linchado. Que aqueles caras tava muito. E na época, né, meu, todo mundo louco, drogado, né? Então os caras perdem a noção também, né? Falei, meu Deus do céu, só o senhor agora. Até quem não cria passou a crer. Aí, aí, beleza. Aí nessa chegou um cara assim que eu nunca vi na vida. O cara me chegou assim e falou assim: sai fora todo mundo, sai fora que eu vou conversar com ele aqui, ó. Puxou eu pelo braço assim, ó. Eu, sai. Aí começou a falar comigo assim, falou assim, irmão, mostra uma letra sua aí pra mim. Aí eu falei, caramba, como esse cara sabia que eu faço um rap? Falei, tá bom, né? Aí mandei uma letra minha pra ele. Aí ele mudou a fisionomia dele, assim, ele começou a falar diferente. Ele falou assim, seguinte, quem mandou falar com você aqui é Deus. Se Deus te deu um talento, é pra você falar dele. Começou a profetizar, assim, um dia a gente vai ver você ali, ó, tal, esse palco aqui, tal, como profetizando coisas grandes e falando assim, mas você vai estar falando dele, entendeu? Esse daqui não tinha nem por que tá te falando isso. Vende droga aqui embaixo, aqui, ó. Se for falar com ele amanhã, ele nem vai lembrar quem é você. Porque quem tá mandando falar com você é Deus. Falei, caramba, velho. E aqueles caras, assim, ele falou assim, pode ficar tranquilo, ninguém vai relar em você, não.
Aí, e de fato, ninguém relou em mim. Os caras, parecia aquele versículo, né? Como um leão ao derredor. Eu vi os cara doidos assim, em volta, assim. Eu assim, não, deixa nós pegar ele, não sei o quê. Solta ele, deixa. Não, ele é folgado, ele é folgado. O cara, não vão relar nele. Falei, caramba, velho. Aí eu saí esse dia assim, tipo, em parafuso. Falei, cara. Nasceu de novo, meu. E de fato eu não consegui negar. Eu fechei os olhos ali e falei assim, Deus. Não tem outra explicação. Foi o Senhor. Foi o Senhor que fez isso. Só que ao mesmo tempo eu não me converti ali, você acredita? Aí eu ainda tentei levar um pouquinho ainda, né? Aí um dia eu fui pra uma festa estranha lá, num lugar esquisito. Um espiritual pesado, um lugar pesado, sugou a minha energia, acabou comigo. Eu via demônio nos lugares, assim, eu tinha tomado aquele LSD, né? E você começa a alucinar, né? Eu comecei a ver demônio, eu comecei. E realmente era um lugar de sacrifício, de coisa pesada mesmo, sabe? De Uau. derramamento de sangue, de coisa tenebrosa. Tanto que um amigo meu falou assim: você é louco ir num lugar desse, mano? Falei assim, por quê? Você é louco, lá os caras fazem uns negócios lá cabuloso lá, velho. Sai dessa. Vai, eu falei, nossa, meu Deus do céu, não sabia. Até a câmera que a gente tinha levado na época pra tirar foto, a- você via vulto de todo lugar, assim, ó. Os flashes, assim, sabe, aparecia vultos no cabelo das pessoas, no reflexo do cabelo assim, das meninas. Você via vulto saindo do peito, vulto passando na trás da cabeça. Era vulto pra todo lado na foto. Eu falei, meu Deus do céu, não saiu uma foto boa quase. Aí. E realmente era estranho, o lugar era estranho. A minha energia foi drenada. Eu me sentia mal, né? Então, e eu fui embora aquele dia, parecia que eu tava morto por dentro, frio, sabe? Eu queria meus irmãos, eu queria meus cachorros, porque eu queria sentir amor de algum jeito. Eu queria sentir que existe amor ainda, sabe? Porque ali eu fui totalmente roubado. Bugado. E, e aí, cara. Depois disso daí eu passei um tempo assim nessa deprê, nessa bad. Aí mudou meu jeito de ir pros rolê. Porque eu já não ia mais pros rolê pra ficar muito louco. Eu bebia assim, fumava meu negocinho, mas ficava de canto. Eu ficava de canto, né? Observando o rolê. E eu aprendi uma coisa, que a Babilônia, quando você tá inserido ali, ó, você não enxerga, você interage. Você tem que sair pra enxergar. Aí quando Enxergar de fora. Quando você tá de fora, você enxerga. Aí eu enxerguei a Babilônia. Eu falei assim, meu Deus do céu. Aquele cara. Salve, Rosinho. Aquele E cara aí? tá conversando com aquela menina por interesse. Esse cara aqui pegou minha garrafa de bebida e não tá devolvendo, por não sei porquê, nem gosto dele. Esse aqui, sabe? Comecei a perceber a maldade por trás das pessoas, assim. Aquilo foi me roubando. Eu fui entrando numa espécie. Aí que eu falei pra você lá, né, um pouco antes, sobre aquela. Eu acho que foi um início de uma depressão, porque meu mundo começou a ficar cinza, já não via mais graça. Eu fumava, já não era aquela alegria mais, era, sabe? Então eu comecei a ser roubado por esse sentimento, né? Até que um dia, um amigo meu que cortava o nosso cabelo, na época eu tinha um grupo de rap também, né? E esse amigo meu, ele cortava o nosso cabelo. E um dia eu cortando meu cabelo ali assim e tal, ele falou assim, cara, vamos lá no Bola de Neve? Falei assim, ah, vamos, velho. Ele até assustou, falou assim, nossa, sério? Eu falei, sério, mano, vamos. Tipo, Não tem mais, esperava, né? Não tem mais esperava. nada a perder, sabe? Tipo, já tava tão da minha vida mesmo. Aí eu falei, vamos. Aí eu não lembro muito bem do culto no dia, sabe? Era uma quinta-feira. Eu lembro que no final, assim, chegou um amigo assim, ó, até hoje, meu irmão Marlon. Quem me fez o convite foi o Fernando Black Sheep, que eu amo de coração, meu irmão de vida. E esse cara aí, o Marlon, ele chegou assim com a Bíblia aberta. Falou assim, cara, eu não sei porquê, mas Deus mandou te entregar isso daqui. E tava lá, se eu não me engano, era Lucas 15. É porque os outros evangelhos também replicam, às vezes, essa mesma passagem, né? Que falava assim: qual de vocês que vendo sua ovelha cair no fundo do poço, num sábado, ó, no fundo do Nossa, poço,
num sábado. Não faria de tudo para resgatá-la, colocaria sobre os ombros, traria de volta, chamaria seus amigos e vizinhos e diriam: alegrem-se, eu achei minha ovelha perdida. Na hora que eu Uau. isso, cara, aí pegou. Aí passou o profeta, passou a moça que falou para um jovem de 13 anos para não cair no fundo do poço, porque muitos não conseguiriam subir. Me passou um filme de tudo na minha cabeça, passou os livramentos todos, né? E, E e você eu. lembra quanto tempo faz isso, ou quantos anos você tinha na época que aconteceu Nasci. isso daí? Isso foi em 2016. 16. Isso Beleza, não- 8 Foi, anos. foi em 2016 quando eu 8, 9. me converti de fato. Eu demorei, eu acho que eu fui parar de fumar em dezembro. Eu não lembro quando. Eu me batizei em março de 2017. Então, 10 de março de 2017, meu renascimento. Então, assim, aí ali passou um filme e eu falei assim, cara, eu sempre soube, Deus, que você tinha coisa comigo, mas eu vou, é isso, eu vou viver então, vou me abrir para isso. Você, vou me entregar pro Senhor. Aí eu comecei a viver, e graças a Deus, né? 2016 pra cá, já passou uns anos aí, né? Tem 8 Ano anos que para vem, 9. hã? 9 anos em março. 9 anos. E graças a Deus, né? Estamos aí. Graças a Deus, eu não penso em olhar para trás, cara. Eu sei que eu não deixei nada de bom para trás. Eu sei que aquela vida que eu tinha nunca me levou a nada. Eu li uma vez um provérbio que me deu um tapa na cara, que ele dizia assim: quem vive atrás de ilusão, não sei se nessas palavras, tá? Vou resumir nas minhas. Quem vive atrás de ilusão se depara com a miséria, né? Talvez possa ter em outras versões, outras palavras, mas a minha era desse jeito. Quem vive atrás de ilusão, quem corre atrás de ilusão, se depara com a miséria. Eu falei assim, nossa! Aquilo bateu na minha cara, eu tinha 20 anos de idade, eu falei, meu Deus, eu não tenho uma bicicleta. Não tenho uma bicicleta para andar. Ah, mas já fui no show do não sei o quê, de não sei quem, já fui no rolê X, no Y, no Z, mas não tinha uma bicicleta. Falei, caraca, velho. E os meninos da minha idade, sabe, que estudaram comigo, meus irmãos de vida, os caras crescendo, poxa, fazendo faculdade e tal, e eu travado, eu travado. Falei assim, meu Deus do céu. Eu tomei um tapa na cara da Bíblia e falei, acordei, né? Falei assim, não, eu preciso correr atrás. E, meu, em tempo recorde, assim, Deus restaurou muita coisa. Pude realizar muitos sonhos, muito rápido até. Tipo, lancei um CD, coisa que eu nunca tinha feito no mundão e nem ia conseguir também, não ia ter estrutura, né? Os irmãos da igreja abençoando, vamos, vai lá, tal, grava isso aí. Fiz um CD, chama Despertar, né? Uau. Deixa eu fazer uma pequena pausa aqui. Claro. Eu queria que você falasse um pouquinho. Você falou já da sua vida, né? Dos problemas que você sofreu no mundo, com vícios, com problemas com álcool e noite e problemas com pessoas, né? Você sofreu perseguição, cara. Bem, mas tá limpo disso tudo, tá tudo certo. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua música, cara da sua vida na música, de como que isso começou e depois como que isso se transformou depois que você veio para Cristo. Minha vida na música. Na verdade, eu comecei com um improviso, com freestyle, né? Eu comecei com 17 anos no freestyle. Era improviso, né? O que, que, o Na que, que é o rua. freestyle? Ó, só me fala uma coisa. Explica para quem não conhece o que é o freestyle. É o estilo livre, né? Que eles falam. É uma rima improvisada. Ela é um improviso, né? Ela não é algo escrito, não é algo decorado, ela é algo que sai ali na hora, no momento, né? Então é o estilo livre ali, né? Então, tipo, meu, você vai falando de temas, assuntos. Participei de muitas batalhas, né? E tal. Ganhei bastante também, Que graças a legal. Deus. Mas assim, é, hoje já não faço mais parte, né, desse meio. Ganhei bastante batalha e tal. Eu só fui começar a escrever depois. Acho que já tinha uns 2 anos que eu fazia rima. Não, mais ou menos. Uns 2 anos que eu fazia rima de improviso e eu fui começar a escrever depois, né? Que um amigo meu ficava falando, escreve, escreve, escreve. Eu falei assim, não, cara, não curto improvisar só. Aí surgiu um convite para um grupo de rap. Um rapazinho saiu,
né? Na época chamava Sweet Rap. Aí esse rapaz saiu do grupo, falou assim, cara, põe aquele mano lá, que ele é bom. Aí me colocaram num lugar, né? No lugar dele. Aí eu comecei a escrever porque já era uma necessidade. Porque já aí já havia oportunidade de gravar, né? Gravei no estúdio de Responsa na época, que era um estúdio de renome, né? No grande sucesso, que era o grupo primeiramente. Então gravei no estúdio deles. Então, tipo assim, aí foi onde eu me abri para começar a compor. E aí eu não parei mais. Aí eu tive esse grupo, desvinculei desse grupo, né? Porque as ideias já não estavam batendo, eram outras realidades, né? Eles eram uma realidade mais boêmia, né? Mais, nossa, mais que eram uns meninos bem de vida, né, mano? Vou colocar assim, né? Ah, Uma qualidade de vida já melhor que a minha. Então eles falavam de bebidas caras, eu ia falar do quê? Eu ia falar de bebida de 20 real, né? Então eu ia falar ah, sei lá, não faço questão de não lembrar. deu certo. Aham. Aí, então, tipo assim, aí começou a conflitar. Eu falo assim, não, cara, eu quero escrever outras coisas, mano. Eu quero escrever, vamos escrever. Eles queriam levar muito uma letra muito. Eu sempre fui muito do compromisso, sabe? A minha escola no rap noventista, né, que eu fiz, poxa, era muito pautada assim no conteúdo, no compromisso com a letra, no passar alguma mensagem, sabe? E eu falei, poxa, não é esse tipo de rap que eu quero fazer, mano. Eu quero mudar, mano. Os caras, não vai mudar. Eu falei, então eu vou sair fora. Aí eu saí fora, montei um outro grupo. Dessa vez na proposta mesmo, né? Juntei com uns meninos que pensavam igual, que era da mesma classe social, da mesma quebrada ali. Chamava Reis a sigla, né? E a gente fez um burburinho na cidade, abria shows grandes aí e tal, né? Vinha sempre quando vinha algum artista grande da parte do rap, do hip hop, a gente estava envolvido, a gente abria show da galera e tal. Tava começando a ganhar os primeiros cachê quando Deus entrou na minha vida igual um caminhão, pum, me atropelou e assim, e aí eu fui perdendo tudo, né? Perdi relacionamento que também não edificava em nada a minha vida. Perdi esse grupo de rap, perdi um monte de coisa. Mas E, vou fazer uma pausa aí. Então você estava ascendendo na carreira secular quando você foi para Cristo. eu creio que sim, cara. Eu via grande Estava potencial aumentando. naquele grupo, cara. Grande potencial mesmo. Porque a gente começou a chamar atenção, né? Tipo, onde a gente ia tocar, a gente já abriu show de grupo que era maior que o nosso, e os caras falaram, meu, seu show é muito mais da hora que o deles, né? Olha, Então, tipo assim, e a gente começou a acender. A gente tinha uma música que tocava aqui na cidade aqui. Meu, eu lembro teve um show do Rashid, né? Que é um cara relevante no rap hoje, né? Teve o show dele assim tal. A gente abriu o show dele, a gente cantou nossa música, que era o nosso carro-chefe. E a turma fazia bate-cabeça, que era, né, tal. Então, tipo, você via que movia a massa mesmo, tá ligado? Então, eu falei, caramba, era. e isso não te fez pensar de Como assim? deixar o grupo? Esse sucesso que estava se formando na sua vida, não foi. Como que você lidou com isso? Você conseguiu sair de boa para Não, se não. converter na época? Graças a Deus eu fui expulso. Eu vou explicar como. Na época, eu morava sozinho, né? E como eu disse, a gente tava ganhando os primeiros cachê. Então ganhou o primeiro cachê bem, bem, bem simbólico, assim mesmo. Assim, era R$ 300, mano. Tipo, uma festa que a gente cantou e tal. E os meninos. Aí a gente tinha batido o martelo. Falou assim: não, a gente vai pegar esse dinheiro e vai fazer o logotipo do grupo mesmo, vetorizado, bonitão, vai pagar para fulano de tal e de tal e vamos fazer um logo da hora para nós. E é isso. E a gente, só que daí, cara, minha situação me apertou e eu não tinha tantos princípios assim na época, né, meu? Não tinha os princípios que eu tenho hoje, né? Então na época eu pensei, pô, meu, vou pegar essa moeda aqui, vou pagar minha necessidade agora, meu aluguel, depois eu reponho no lugar, né? Só que quando eu fiz isso, os caras já em cima, e aí, vamos fazer amanhã. Eu falei, nossa, lascou. Porque eu já tava sem a grana. E eu era muito chato também no grupo, porque eu cobrava muito a qualidade dos caras. Eu falava assim, não, essas letras tem que ser mais profundas, tem que ser mais sei o quê, tem que, ó, quem tá tocando lá é fulano de tal, olha as letras desse cara, ó, compara com a nossa. Nós tem que pegar eles, nós tem que.
Então eu cobrava muitos caras, velho. Os caras vinham mostrar letra pra mim, eu falava, mano, essa letra aí tá rasa, nossa, os caras queriam morrer. Aí, ou seja, aí já foi juntando uma coisa com a outra. A hora que eu dei essa falha, já era, eles vieram fuzilando. Um cara que eu coloquei no grupo, né? Que é meu amigo até hoje, você é louco. Todos eles eu amo de coração, são meus irmãos, mano. Por mais que nós não canta mais junto e tal. Eu coloquei o filho da mãe no grupo, velho. Ele catou e falou assim, cara, sai fora que você tá sendo uma pedra de tropeço. Aí eu falei, o quê? Eu falei, é isso, eu tô saindo fora mesmo. Saí e não voltei mais, né? Então, tipo assim, por muitas vezes tive a oportunidade de reatar, assim, e tal, mas eu falei assim, não, cara, melhor não, tô em outra vibe agora também, entendeu? Deixou assim, hoje eu me dei muito bem também com carreira solo, né? Então Mas foi uma benção, cara, porque se você ficasse lá, talvez fosse algo que pudesse te ludibriar, né? Para com não. certeza, Cara, com que certeza. legal. Que benção. A forma, olha a forma de Deus trabalhar. Muito provavelmente eu tenho aqui, pelo menos a minha mãe, eu sei que está aqui, mas eu acredito que tem muitas mães nos assistindo. E uma aflição no coração de mãe que tem um filho na noite, um filho na droga, um filho no álcool, um filho na rua, um filho brigando, com contenda, com vários problemas, dependências. Mas quando Deus está no negócio, quando tem um propósito, né? Deus faz o propósito. E você, Bruno, teve um coração que aceitou isso, né? Um coração mole que cedeu a isso. Claro que acabam acontecendo vários episódios, né? Foi comigo assim também, mas quando Deus tem um propósito, não tem o que possa impedir. Sim, verdade. O irmão perguntou ali se o grupo teve sucesso. Ah, sim. É assim, né? Eu acho que sucesso ele tem ele não é, pelo menos nesse ramo eu acredito que ele não é assim repentino, né? Então ele começa, eu tava começando a ganhar minha cidade, começando a ganhar a região, a gente tava começando a ganhar notoriedade na região. Então assim, eu acho que a gente tava muito bem encaminhado, né? Já teve artistas grandes compartilhando nosso trabalho. Então, tipo assim, sucesso não, porque nunca nos gerou tanta grana, né? Não rendeu para ninguém. Mas assim, eu acho que se a gente tivesse continuado, persistido, eu acho que sim, teríamos alcançado coisas melhores. Não sei se o sucesso, como muitos pensam, mas pelo menos uma situação melhor a gente tinha chegado, sim. Eu Não, acredito. mas o grupo desmanchou depois disso ou não? Eu Continuaram lá? saí, Você não... eu saí, aí tinha uma mulher, né? Que no caso ela era ex-namorada do meu irmão. Ah, depois que eu saí, não. É, O, o grupo, o grupo é. Aí o Juan conhecia o grupo. O então, grupo era eu, tinha uma ex-mulher do meu irmão, né? E, e quando eu saí, ela saiu também. E ela era um peso pesado. Ela fazia parte da estética também, ela dava um toque de qualidade muito bom, porque ela tinha a melodia, né? Ela fazia o melódico, ela fazia uns refrões e ela tinha umas letras muito boas também. Então, aí quando eu saí, ela saiu, aí tentou levar os dois, né? Os outros dois, os meus irmãos, o Kaique, e uma hora, não sei, eles acho que o Diego focou bastante na sua carreira solo e tal, e foi desfazendo, eles pararam de gravar e tal. E hoje segue todo mundo solo aí, né? Alguns pararam de cantar, mas estamos aí. tá. Um recado aqui para quem está assistindo a gente. Façam perguntas, fique à vontade para colocar sua pergunta aqui para o Ítalo. Ele está vendo a pergunta em tempo real. Sim, Vocês, se o Ítalo mesmo vai responder, o Bruno, né? O Bruno Ítalo. Mas eu também posso fazer a pergunta aqui por vocês, tá? Mas coloquem aqui para gente, comentem aqui o que vocês estão achando. Aqui é democrático para a gente realmente debater o que Deus fez na vida do Bruno e para a gente poder colher esses frutos. E essa história vai ficar gravada aqui para a gente divulgar para as pessoas que possam ver depois. E me fala um pouquinho então, depois que você aceitou Cristo, você já começou com carreira solo ou não? Como é que foi aí a música depois, então? Depois de Cristo?
Eu por muito tempo, assim, eu pensava assim, tipo, será que eu vou ter que me abdicar da música, tal? Será que eu vou ter que me abster disso? Até que eu comecei a compor as primeiras, né? Compus a primeira, acho que foi uma que chama o que você pode fazer. Essa foi a primeira. Tanto que até no último show, porque uma vez os caras falaram assim: vamos fazer o último show, mano. O último show com nós, só isso, mano. Sei que você não vai ficar mais, mas vamos fazer o último show. Não demorou, mano. O último show, vamos lá. Aí eu cantei ela ainda nesse show. Falei assim, mas com uma condição, eu quero cantar essa música aqui. E foi muito da hora, porque, mano, as pessoas chegou e falou assim, mano, e aquela última música lá, mano? Que é aquilo, mano? Bagulho diferente, você tava falando e tal. Eu falei assim, pois é. Vai vir coisa legal aí, né? E aí depois eu lancei essa O que você pode fazer, né? Na época era em outra batida, né? Quando eu cantei lá era em outra batida. Depois mudou os arranjos, porque a gente, artista de rap, tem muito problema com batida na internet, né? A gente não gosta de pegar, não. Aí beleza, aí eu comecei a compor. E depois eu comecei a ver propósito nisso, eu comecei a ter confirmações desse propósito, né? Comecei a ter confirmações desse propósito. Então, várias vezes eu pensei em parar, várias vezes. Só que daí é como se Deus desse um toque. Não, então, continua. Aí eu continuei e fui vendo a graça de Deus, cara. Porque, cara, era muito louco. Eu vendia trufa pra gravar minhas músicas, olha só. Uau! Eu saí assim com uma bolsa de trufa focadão. Eu falo assim, não, hoje eu vou virar tudo pra dia tal eu tá gravando. Eu tá com dinheiro, eu ia lá pra São Paulo gravar, no estúdio Casal 1. Então, tipo, eu já ia já nesse intuito. Às vezes eu tinha que vender duas remessas de trufa, duas remessas de 80 pra mim poder gravar. Então, assim, cara, era loucura. Então, só que início eu já tava aprendendo os princípios já, né, cara? Eu lembro muito bem uma vez, assim, Deus falando comigo, sabe? É, eu tirando ali minha moedinha ali, que não era quase nada, era R$ 80, né? Minha remessa era o meu lucro, né? Porque era uma parceria que eu fazia com uma moça. Ela fazia, ela produzia, eu vendia. Aí meu lucro era de R$ 80, assim, por remessa. E eu lembro que uma vez, assim, eu tava separando meu dízimo, assim, sabe, mano? E Deus falou comigo, né? Sede fiel no pouco, que sobre o muito, né, te colocarei, uma coisa assim. E eu fiquei, nossa, da hora. Só que, meu, não tinha noção, né? Então, comecei a gravar, eu lancei esse CD, o Despertar, né? Juntei a coletânea ali de compilada ali de algumas músicas, algumas que eu já nem gosto tanto mais, né? Mas tá lá e tá aí, né, cara? Foi um sonho, eu fiz 1.000 cópias do CD e era aquilo, era rodando igrejas, apresentando e vendendo CD, apresentando e vendendo CD, apresentando e vendendo CD. Realizei meu sonho, tirei minha carta, comprei meu Fusca, praticamente paguei o Fusca com o dinheiro do CD, mano. Nossa, parabéns. Que Loucura. legal. Mas vem cá, quantos CDs você tem então? Teve Não, mais depois? eu não fiz mais, só fiz esse, eu preciso fazer outro. Só fiz esse. Que eu até então eu tava pensando, tava muito tramando alguma coisa, só que eu tô pensando ultimamente, sabe? Tipo, hoje em dia eu não faria mais o CD físico, como eu fiz, né? Porque hoje em dia mudou-se os tempos, né? Hoje em dia Ah, sim. é Spotify, é não sei o quê, é investir em plataforma digital, né? Então, É, pode ser. Eu até penso em fazer sim, mas mais pra frente um pouquinho. Por agora eu dei uma congelada nesse projeto aí. beleza. Tô ansioso para ver, cara. Eu conheci recentemente, né? Você me mandou hoje as músicas e a qualidade é excelente. O vídeo, o áudio, espetacular. Aqui, né? Aqui, ó, o Brunão Monstrão. A Joelisa perguntou aqui, ó, quanto tempo você ficou na Bola de Neve e como conheceu a comunidade? Eu fiquei no Bola de Neve aproximadamente 3 anos. Eu conheci através do meu cabeleireiro, o Fernando Black Ah, Sheep, é. entendeu? Que fez Black Sheep. foi o Black Sheep, Fernando, que ele me levou a primeira vez. Aí já era, eu fiquei. Eu fiquei 3 anos lá, graças a Deus. Eu criei base, sabe? Lá eu recebi muita base, né? Então, e eu era aquele cara conspirador, eu falava, tem que ir numa igreja que não me engane. Então,
E aí eu vi assim, e eles sempre incentivavam bastante, né? Assim como a comunidade, que é a igreja que eu faço parte hoje, a leitura da Bíblia, né? E eu falei assim, cara, se a Bíblia é o guia da fé e tal, a base da fé do cristão, do evangélico, do cristão no geral, né? Talvez não no geral, mas assim, se a Bíblia é o nosso guia e eles estão mandando eu conhecer, então, né, tipo, se eu quero manter alguém na ignorância, eu não vou te apresentar informações, não vou te incentivar a se informar, né? Então, que nem eu acho que muitas vezes no nosso país mesmo, cara, o não incentivo à educação, e o incentivo à ignorância, as coisas, torna o país mais raso, mais fácil de ser manipulado, né? As pessoas sem informação é mais fácil de você manipular, creio eu, né? Então, como eles incentivavam, assim, eu vi verdade. Eu falei assim, não, acho que é uma igreja legal. E é mesmo, é uma igreja séria, assim. Cresci lá e, meu, tenho problema nenhum com a galera de lá, amo todos. Tenho total satisfação em vê-los, em abraçá-los e dizer que são meus irmãos e o quanto eu fui edificado ali também. E são bases que eu levo pro resto da minha vida, cara. São raízes que eu fiz pra sempre. Então é isso. E fui pra comunidade, tô lá, acho que faz 5, 6 anos. 5 anos, acho, pelo menos. Caramba, faz tempo. Faz tempo. Você tem alguma música que fale mais diretamente do seu testemunho, o que aconteceu contigo? É, eu tenho, mas não gravei. Eu tenho, mas não gravei. Olha. Que é mais ou menos assim. Vou recitar ela aqui rapidinho, assim, ó. Eu queria ver se você podia fazer uma capela pra gente. Ah, legal. Era assim, ó. Moleque rueiro desde pequeno. Lembrança da infância bem aproveitada, vivendo e aprendendo. O tempo voava, vivenciava tanta cena errada. Lembro minha mãe, eu te prometia, não desandaria que nem meus irmãos. Do meu futuro, nada sabia. Quando fui ver, tava na mesma mão. Contrária à vida, caminhos de morte. Não percebendo, cego das vistas. Visão de coelho era só pra enxergar. Tudo que no momento agradaria, maconha, bebida, drogas sintéticas, vida pacata, proveito de nada. Recebe dos céus um talento divino, porém usava para as obras erradas. Treta arrumava, irmão, era incrível, irmão, era incrível como Deus livrava. Um dia em Braga, cercado de gente, os cães se mordendo, de raiva babava. Alguém me puxava pela multidão, o Espírito Santo tocou para falar. A boca ele usava era um traficante do conceituado, ninguém vai tocar. Me diz, irmão, Deus está dizendo que esse talento é para dele falar. Profetizava coisas enormes. Um dia ainda o veremos lá. Até os cabelos do braço arrepia, revi meus conceitos depois desse dia. O mistério de Deus estava só começando. Ele ainda iria mostrar de onde me livraria. É isso. Parabéns, cara! Glória a Deus. Meu, Deus te deu um talento nato, não sei explicar. Sei lá, se você entende o que você tem, né? Essa coisa sensacional, esse talento que você tem. E aí você tem a galera cristã dos seus, assim, que canta também, que rima também? Tem a galera? Graças a Deus eu tenho uma banca forte. Ah, legal, legal. O pessoal que tá aqui, né? Tem alguns, né? Não, você é doido. Tenho meus irmãos da Street and Cross, que, cara, obrigado, velho. Deus me deu um privilégio muito grande de conhecer essa galera, de andar com eles. Irmão, a gente não é só rap. O rap pra nós é o mais básico. Rap pra nós é questão de prazer, de hobby, de amor, de várias coisas. Mas assim, de missão. Mas assim, a gente vive o evangelho ali, cara. A gente prega, a gente evangeliza, a gente faz assistência social, né? A gente não gosta de ficar muito se divulgando, porque o que a mão direita faz, a esquerda não fica sabendo. Mas a gente vive o Caramba. evangelho na prática, irmão. A gente está nas ruas, estamos nos projetos sociais, estamos no Santa Clara, estamos edificando vida, estamos salvando, estamos fazendo o que o mestre mandou fazer. Então, cara, é uma obra assim, ó, que quando a gente faz, assim, a gente olha um pra cara do outro, mano. Você fala, mano, tô plenamente satisfeito. Eu tô no lugar certo, eu tô fazendo o que Deus me chamou pra fazer, sabe? Independente, cara, não conquistei nada na minha vida, não fiz o sucesso, não tal. Mas, cara, você é doido, só o que eu já vivi com Cristo, o que ele me permitiu viver pelo nome dele, pelo o prazer que ele me derramou nisso, você é doido, já podia.
em paz, mas eu sei que tem muito, 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 muito para fazer ainda, né? Ele é digno de muito mais, né? Por mais que a gente faz, né, alguma coisinha assim e tal, ainda é pouco perto do que ele merece, perto do que ele é digno, perto do que ele já fez por nós, né? Então, assim, eu agradeço a Deus pelos meus irmãos aí da Street and Cross. Tem meus irmãos também da Street Life, lá de Jarinu também, que tava aqui na live aqui, tá aqui ainda o Tom, né? Que são meus irmãos também que fazem a obra lá com as crianças lá, os caras têm um projeto lindo. Cara, a gente é o tipo de gente assim, João. Meu, eu quero investir o meu recurso, mas não sei aonde. Procura a gente que a gente vai destinar você e seu recurso vai abençoar o reino, irmão. Sem dúvida. Porque, nossa, a gente tem. Que mais falta. Que mais falta, não. O que mais tem é lugar pra gente levar, né? Pra gente abençoar, para pessoas necessitadas. Hoje a gente conhece muita gente, chega pra gente muitas situações, muitas causas, e na medida do possível, né? A gente vai abençoando uma a uma. Vamos atrás. O reino é assim, o reino, meu, a gente divide e ninguém tem falta de nada. Era assim na igreja de Atos, né? Glória Todo, a Deus. todos tinham, ninguém tinha falta de nada. Então, se nosso irmão tá faltando, se tá doendo o nosso irmão, tem que doer em nós, porque nós não é um. Se nós é um, tem que tá doendo aqui também. Então a gente tem que resolver. É o que o irmão Elias fala, a gente tem que orar de olho aberto, né? E é isso, cara. E graças a Deus eu já fui muito abençoado. Hoje Deus me dá a condição de abençoar também, né? E a gente vai vivendo isso aí dia após dia. E, cara, e quando a gente se reúne, meu, é poderosíssimo, é poderosíssimo. Quando a gente se reúne numa causa, acontece, irmão. Irmão, não tem quem segura a igreja, irmão. Se coloca em unidade, alinhado com a vontade de Deus, do coração dele, já era, não tem quem segura. Então, tipo assim, a gente faz eventos grandiosos, assim, ó, eventos benção que, né? Até uma vez tive o prazer de convidar o coral da comunidade para participar. Tipo, meu, a gente faz eventos grandes, assim, meu, tudo como? Tudo. Ah, eu conheço fulano que conhece Beltrano, que chama lá, tem um amigo pra isso, eu faço isso, eu faço aquilo, tal. Cada um colocando seus dons, seus talentos à disposição e a gente vai embora. E é isso. Tem Cara, que top. que Eu vi procura. o Juan colocou aqui, ó, rap é só mais um instrumento, método de levar o amor de Deus para todos os cantos. A Joelisa perguntou aqui, e com que você trabalha hoje? Hoje, eu trabalho com higienização de estofados e impermeabilização. Uau. E enquanto ainda, né? Porque meu sonho, obviamente, é o rap, né? Mas não dá pra esperar, né? Eu tenho família, tenho casa pra cuidar, tenho filho pra criar, então tem que chinelar também, entendeu? E a gente investe aí. Hoje eu trabalho com isso, graças a Deus, né? Faço uns biquinhos por fora ali de vez em quando, mas fonte de renda principal tem vindo daí, né? Graças a Deus. E se precisar também, dá um toque também, irmão. Higienização de Opa, qualidade. top. Me fala que o seu Instagram é @MDS? Rapper. Ó, Arroba vou colocar MDS. aqui, ó, MDS Rapper. Agora o da higienização é arroba alfaplan714. Ah, tá, tem dois. Vou digitar aqui, Pan. Ah, você vai digitar? Digita que eu vou fixar aqui. Aí, ó, pronto, mandei. Nossa. Aí, deixa eu Esse é o da higienização, da minha microempresa. fixar. Ó, excelente trabalho, já contratei, recomendo. Legal, Ô, Anderson. massa. Parou de É, aparecer as perguntas pra mim aqui? não, não tá aparecendo aí os comentários? Ah, não, pra mim não, mas tudo bem também. Eita. Né, depois aqui, aí tem uns comentários de elogio aqui, ó. O Everton falou, ó, tamo junto, irmão, e no mesmo corre pro pai. É, tá ligado. Ó, vamos indicar o serviço. Não, legal, legal. Pessoal, é bacana a gente fazer os nossos serviços com os que são de casa, os que servem a Cristo, os que são próximos aqui, que são da nossa casa, na verdade, né? Da nossa Sim. comunidade. A igreja me E, abençoa bastante, viu, pessoal? Vocês estão de show de bola, viu? Amo vocês. Vocês são amém, fera. Me amém, abençoa muito. amém. Cara, que legal a sua história. Olha lá, só elogio. Só elogio. Paulo Negrão aqui falando, ó, do serviço recente aqui do Paulo. Show de Paulão, bola. tamo junto. Paulão Show de bom de bola. bola, hein, mano? Paulão, É, quero jogar bola com o Paulão logo, hein?
Olha lá, eu levei um carro que tava zoado, o cara fez milagre. Uau! O Paulo comprou um carro no leilão, então o carro ficou 2 anos fechado, empoeirado, cheio de mofo. Foi mesmo. E aí o Bruno deu um talento lá que. Deu E um é um trabalhinho, servicinho, mas é um nada serviço. Oi? Deu um trabalhinho, mas nada que umas horinhas de dedicação aí não pudesse dar conta, né? O conhecimento, né? Tem que conhecer também dos processos, né? A gente fez a higienização dos bancos, tal, remoção de mancha, carpete, tudo isso aí. A gente tem todo equipamento, todo aparato para isso. E graças a Deus aí pude fazer um trabalho legal aí que ele ficou satisfeito. Isso que importa. Deu trabalho, tá colocando aqui. A Julissa tá falando aqui pra você falar da sua família, esposa, filhos. Ah, você é doido, minha família. É assim, né? Eu conheci minha esposa. Minha esposa já tinha um filho, né? Que é o meu enteado, o Enzo, né? Que eu vejo também como um filho, também uma responsabilidade, né? Que habita junto aqui comigo, mora junto aqui, todos nós, né? Então, tenho minha esposa Juliana Maria, que é uma benção, né? Mulher de Deus, mulher abençoada, né? Que, meu, intercede muito por mim, sabe? Às vezes ela não é desinibida assim igual eu para falar, para fazer, para evangelizar, mas eu sei que ela, do jeitinho dela, sabe? No secreto dela, sabe? Da maneira dela. E quando ela pega, irmão, é certeiro, viu? Se Deus mostra alguma coisa, fala alguma coisa com ela, se Deus mandar ela dar um bombom para alguém, nossa, vai arrebatar essa pessoa, porque ela é certeira nas coisas, assim, graças a Que Deus. legal. Uma E, é- pessoa. e vocês, e vocês se conheceram antes ou depois da sua conversão? Depois, já tava convertido já, né? Conheci ela, na verdade, eu via ela assim, né? Tipo, se fosse antes, ela nem te olhava, porque a Não, não, minha, nem a a minha, por pau. exemplo, eu acho que não ia querer, não. Não ia rolar. Mas tamo aí. Aí a gente aí tem a nossa nenê, a Maria Júlia, né? A bagunceira, a herdeirinha, a bagunceira, loirinha, nossa. Chegou aqui agora, as duas, ó. Olha, fica à Como vontade, se diria quiser lá na mostrar produção, para né? o Não morre pessoal. mais, né? É, cara, que legal, que legal. Deixa eu fazer uma pergunta agora um pouquinho mais séria e caminhando já para o final da nossa live. Sim. O que que você diria para o Bruno daquela época? Ou alguém hoje, se você encontrasse na situação do Bruno daquela época, né? É, na situação que estava, com os vícios, com os erros, com o princípio de depressão, com tudo que você passou. Ah, cara. Eu ia ser inevitável falar do amor de Deus pra esse cara. Eu vou falar como se fosse pra mim. Cara, essa vida aí não tem muito a te oferecer. Não tem muito a te oferecer. Você vai. Se você perceber o quanto você progrediu, o quanto você caminhou, sabe? O propósito da sua vida ainda tá aí? Você sente a vida correr nas suas veias? Você se sente vivo ou você está só sobrevivendo, vivendo cada dia, afogado nas suas próprias neuroses, na sua mente, sabe? Correndo atrás de coisas e que não vão te edificar, que não vão te levar a nada. Então, cara, para, velho. Para. Saiba que existe um caminho melhor, um caminho sem dor, um caminho que vai te evitar muito, muito sofrimento, um caminho que vai ser muito melhor para você, né? Porque a Bíblia diz, né, que a gente faz planos, né? Mas os planos de Deus não são como os nossos, né? São muito maiores, né? Então, às vezes você fala assim, ah, nossa, mas eu sonho alto. Mas, sabe, seu sonho perto do que Deus tem para você é muito pouco, né? O que você tem talvez possa te gerar uma alegria, uma satisfação por anos, talvez, né? Mas o que Deus tem para você é uma satisfação eterna, é uma plenitude eterna, é o preenchimento desse vazio que te bate na segunda-feira, sabe? Depois do rolê que você cata, fica louco, explode de emoção, de alegria, mas na segunda-feira tá lá o vazio, a tristeza, né? Eu tenho uma poesia, cara, que fala mais ou menos isso. Uau! Tem uma poesia que fala mais ou menos assim.
Ó, segura a poesia, peraí. Eu quero Tá. fazer uma perguntinha aqui pro pessoal que assiste. Ah, que linda! Fala, Olha, oi. oi! Bichinha, ela agora quer ficar na live agora. Fica aí com o papai, não tem problema, fica aí. Pessoal que está assistindo a live, vou fazer uma pergunta para vocês. Eu quero que vocês compartilhem aqui, falem o que vocês estão achando dessa live. Nós estamos já encaminhando para a reta final da live. Então, coloque aqui o seu feedback, o que você achou da live, o que mais impactou você, o que você não sabia do Bruno, né, que ele comentou, que ele contou. Eu quero ver comentário de vocês aqui, tá? Quero ver comentário de vocês para gente dar uma aquecida aqui nessa reta final da live. E agora, mete bronca aí, manda essa poesia pra gente. No momento de reflexão, pensei na neblina que caiu hoje de manhã. Pensei na vida como aquela neblina, o calor do sol como fator do tempo. Eu concluí que a vida é breve e essa é a verdade. Refletindo ainda com breve, me bateu um desespero. Era como se o sentido da vida fosse a água que escorre pelos dedos. Como se eu tentasse transportá-la, fazendo uma conchinha com as mãos. Como a sombra de quem caminha sob a luz do poste no breu da escuridão. Como o vento que aqui passou e já se foi. Foi só um momento. E na moral, papo reto aqui agora entre nós dois. Quantas vezes nós buscamos de uma forma e de outra e nada. O vazio continua lá. Os momentos sempre passam como o vento também acaba de passar. Alguns se matam de trabalhar para não ter mais que trabalhar e se satisfazer. Mas nunca está plenamente satisfeito, pois o ser humano, quanto mais tem, ainda mais ele quer ter. Uns preferem ficar chapado, vou esquecer o vazio e os problemas enquanto eu estou drogado. Mas nunca adiantou. A brisa passa e é os vazios e o problema continua no mesmo lugar. E você nesse joguinho que já dura anos tentando se enganar. Uns preferem se satisfazer numa pessoa, buscando a perfeição alheia, se decepciona, se magoa. Chego eu a pensar que nada faz sentido mesmo e que nascemos e morreremos à toa. Mas eis que uma voz que vem do coração de Deus invade seus ouvidos para dizer assim: ei, para, chega, solta esse fardo pesado. Eu sei bem como está doendo, eu senti na pele a sua dor, eu recolhi as suas lágrimas, eu ouvi o seu clamor, eu escutava em silêncio a sua prece, quando angustiado clamava: cadê você, Senhor? Me ajuda, aparece. Acredite, eu te ouvia. A morte te cobrou pelos seus pecados, eu paguei o preço com sangue por amor a você na cruz do Calvário. Ele foi todo vertido, derramado, para que eu pudesse te dar uma vida nova, te apresentar a Deus. Aquela paz que você procurava aí fora, está em Jesus, é de graça, vai, prova. Aqui não é o seu lugar, céus e terra, tudo aqui irão passar, mas na eternidade é um lugar reservado para você. E o único requisito é crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, aquele que na cruz do Calvário o pecado e morte venceu. E tudo isso vai valer a pena, porque nada que ele fez e nada que ele faz é em vão. E eu apresento hoje graça, misericórdia, perdão. Ele fez todo o trabalho e está na porta batendo. A gente simplesmente abrimos o nosso coração. Caramba, você mandou bem, meu. Deu uma picotada aí que eu esqueci uns pedaços aí, deu um branco. Cara, como é que você consegue decorar assim e falar, meu? Ó, pra você ver, cara. É show. É Deus mesmo, porque para quem tinha sequelas de uso contínuo de substâncias ilícitas, né? Deus me permite decorar muitas coisas. Eu tenho bastante poesia gravada. Essa daí é uma que eu apresento pouco, né? É porque ela pega nesse contexto do vazio existencial, né? Por isso que eu trouxe ela. Mas como eu não recito muito ela, acabei esquecendo uns trechinhos aí. Vocês me perdoem. Mas tem no YouTube lá no meu canal, lá vocês acessam lá e marcha! Cara, deixa eu te falar uma coisa. Meu, continua firme, firme, firme. Você tem um talento, um talento incrível, incrível, incrível mesmo. Incrível mesmo. Eu vou falar real aqui, inclusive em público, né? Tem 9 pessoas aqui, 11 pessoas, tá variando bastante. Eu quero estar mais perto de ti, cara. Eu gostei muito dessa interação, da sua história. Cara, é sensacional. Eu tô impactado, de verdade, eu tô impactado. Glória a Deus. Você é um vencedor, venceu droga, venceu álcool, venceu vício.
veio para Cristo, foi firme, né? A hora que você parou, você parou. Assim, cara, Deus tem um plano na sua vida, você já sabe disso. Você já deve ter ouvido muitas vezes de pessoas, como você mencionou, e do próprio Espírito Santo quando sair daqui de dentro. Amém, Né? amém. Glória Deixa eu ler os comentários aqui. A Cris colocou aqui, é uma pergunta, na verdade. Ó. Quais são os muros de proteção que você levantou para não retroceder? Hum. Me abster, né? De amizade, não se abster de amizade. Cara, não sei se é isso. Porque a amizade ela fica, né? Eu me abstive da companhia, né? Então eu já me abstive disso, né? Então eu evito esses locais, evito esses tipo de rolê, já não me convém mais, né, meu? Então, e eu me blindei, me cerquei de gente da igreja, gente de Deus, mano. Gente de Deus, gente que caminha com propósito, gente que me puxa pra cima, gente que me inspira, que eu olho e falo assim, cara, quero ser igual a esse cara, velho. Então, tipo assim, me cerquei de pessoas de Deus, né? Me ocupei com as coisas do reino, né? Que me ajuda a focar minha mente muitas vezes nisso, me ajuda a tá sempre em consagração, sempre procurando estar em santidade, porque a obra que a gente faz é pesada, irmão, não é leve, não é fácil, né? Não é leve. O fardo é leve, né? Mas a batalha é grande, a luta é grande, a gente tem que estar sempre se vigiando, sempre caminhando em santidade, porque, né? A gente faz a obra nas ruas, irmão. Então a gente lidar com todo tipo de coisa. Então, me blindei com pessoas de Deus, me ocupei com as coisas de Deus. Cara, me abstive de muita coisa, entendeu? Eu evito muita coisa. Não sei, muros de proteção, acho que é mais esse mesmo. Eu acho que uma prática espiritual, né? Uma prática espiritual, você tentar andar. A Bíblia fala assim para você orar sem cessar. Falava que os caras andavam com Deus. O que eu entendo disso é tipo, meu, você tá todo momento, você tá lavando uma louça, fala com Deus, irmão. Você tá não sei o que, você tá passeando, tá dando uma caminhada, ora, fala com Deus, o Espírito Santo tá ali. Então, tipo, meu, manter sempre essa comunicação com Deus, com o Espírito Santo, né? Pra me ajudar e, cara, e discernimento, cara. Se afiar com o Espírito Santo pra ele te dar o discernimento. Meu, isso aí é buraco, sai fora. Ele te avisa, né? É, Isso aí sim, entendeu? Então, graças a Deus, cara, eu me blindei dessas coisas. E blindado. eu acho que esses são meus muros de proteção principais, assim. Minha família, sabe, meu? Eu tento. Toda vez eu tento lembrar, sabe, meu? O que Jesus já fez por mim também. Isso daí também. Eu vejo minha família, eu vejo minha casa. Poxa, eu tenho minha casa, eu vivo coisas que eu nem sonhava em viver, e ele fez tudo isso. Então, tipo assim, eu entendo que eu sou só um- uma pessoa que cuida do que ele tá me dando, entendeu? Como que eu tenho que cuidar? Então, tipo, acho que é isso. Eu não sei, assim, muros de proteção, não sei se eu tenho muitos, não. Mas, Não, mas você falou um monte aí, cara, tá? É isso aí. É isso aí. Tá automático em você, né? Então você falou um monte e parece que tem que falar mais, mas é isso mesmo, né? Você focou ali e juntou assim, eu tô vivendo isso agora, né? Com a comunidade Alcançar. É, é um grupo, meu, muito rico, porque e tem muitas atividades, né, em ministérios, enfim, para a gente trabalhar o poder de Deus, as pessoas estão sempre próximas, estão sempre querendo ajudar, né? Agora tem o grupo de homens aí da Forja, que a gente se alimenta lá também, legal, coloca para fora, né? E a gente realmente tem que focar nisso, tem que estar junto com os irmãos, tem que estar em comunhão, tem que buscar realmente essas âncoras aí para a gente ficar firme no nosso propósito. verdade. Tem uns comentários aqui, ó, Fabrício Faria. Ver a transformação do Bruno MDS nos mostra que é possível, que Deus pode todas as coisas. Glória Cara, isso é a Deus, Fá. forte. Fabrício também tem uma história massa, hein? Irmãozão mesmo da Street também, faz a obra comigo, tá nas ruas, tá aí. A gente vai estar apresentando também a Street aí no culto de missões aí, lá na Igreja da Shalom, lá em breve. E vamos tá apresentando aí, vamos
O Fabrício é um dos frentes aí com a gente, faz a obra comigo, meu irmãozão de vida mesmo, que Jesus me deu mesmo. Então, amo esse cara aí. Caramba. Top, top, top. Quando você for fazer evento, essas coisas, pode me marcar no Instagram, né? Se você não tiver ninguém para colocar como colaborador, por exemplo, pode me pôr aí que eu tô dentro aí para divulgar, para tá junto aí nessa, né? é, nessa pegada aí com vocês. Ó, Fechou. tem mais, a Joelisa falou aqui, ó. Vou levar dessa live o que falou que estava viciado na sensação. Aí me pergunto qual a sensação que estou viciada. Ah, tá. Ela tá levando como lição, né? O que, tipo, o que que ela tá viciada, né? Verdade, o que tem te feito de refém, né? O que tem te tomado, né? Isso daí, há um tempo atrás, me servia para vícios, né? Hoje pode ser que seja outras coisas, né, irmão? As lutas mudam, né? A gente tá sempre em tratamento, sempre procurando o ideal, sempre buscando uma melhora. E nunca vai estar bom, não, viu, irmão? A gente tem que sempre estar melhorando mesmo, entendeu? Não pode se dar por satisfeito mesmo. Né? A peneira vai só afinando. Antigamente coava o grosso ali, agora tem que ir afinando isso aí. Vamos embora. Né? Vamos buscar. Então, Ó, cara, ó, pra você ver, esse versículo aí já me serviu até pra jogo de celular, cara. Eu me peguei viciado em um jogo de celular. Falei, meu Deus do céu, que isso? Aí, meu, nossa, eu tive que renunciar o negócio. Tava me tomando a vida. Falei, meu Deus do céu. é isso aí, é pensar, tipo, ó, eu sou maior do que isso aí, pô. Deus me fez maior do que isso. Poxa. Bora, bora. E às vezes o cristão ele pensa assim, isso daí não me tenta, essas coisas e tal, mas tem ainda as pequenas coisas ainda, viu? Tem muita coisinha pra ser revisada ainda, né? No dia que a gente achar que tá bom, lascou. É. Ó, o Everton escreveu assim, ó, live muito top. É sempre bom ver esse testemunho de mudança, uma lição que quem quer realmente muda e andar com Cristo é o único caminho. A história do Bruno me emociona muito. Glória a Deus, glória a Deus. Everton. Tamo junto, meu irmão. Ah, de novo, ó, já vivi o mundão também e fiz muitas coisas erradas. Mas hoje Deus me salvou e só vivo para Ele. É do Everton também. Top. É o Everton da igreja ou é outro? Porque é o Everton tem um Fusca verde na foto aí, eu não tô conseguindo ver. É um carro que tá aqui, mas é Ah, verde. ah, É Everton o meu irmão Cateboard. Cateboard. é skateboard. Skateboard, é isso O aí. Everton Skateboard, esse cara aí também é um cara fenomenal, tem uma história muito bonita com Deus também. Faz a obra lá e, meu, acho que todo mundo, cara, sabe o que eu aprendi, velho? Todo cristão, todo convertido, ele é uma carta de Deus de amor, sabe? Porque cada um tem uma história, cada um é um jeito que Deus alcançou diferente. Cada um ele manifesta o amor de cada história, manifesta o amor de Deus de uma certa forma, né? Então nós somos tipo umas cartas vivas de Deus, cara. Tipo, meu, para mim foi isso. Deus me livrou disso, me salvou disso. Deus fez isso na minha vida. Na vida do irmão é outras coisas. Então, cada um tem uma história, cada um tem. E Deus nelas, meu, é lindo. Fico imaginando, cara. Imagina, né? Eu tenho umas viagens meio doidas com Deus, assim. Eu fico pensando, cara, como é que deve ser, né? Você habitar dentro de tantas pessoas diferentes, né? Cada um com uma personalidade, cada um único, com uma digitalzinha aqui que só ele tem, né? Tipo, meu, imagina só que da hora você habitar dentro de um ser que criou, não por obrigação, mas porque ele abriu o coração um dia e falou assim: eu preciso de você em mim, né? Então aí Deus passou a morar dentro de você. Pô, deve ser muito da hora isso, cara. Deve ser muito, muito legal. É, Cara, imaginando como é que é ser Deus, né? é uma viagem isso aí, meu. Que E aí, doideira. eu acho mesmo. Que legal. Vamos ver se tem mais comentário aqui, ó. Ó, o Anderson Fernandes aqui, ó. Brindando o coração, blindando, ele colocou brindando, blindando, deve ser blindando. Blindando o coração e a mente, agindo como se Cristo fosse voltar de repente. É, como se fosse Cristo. Tá rimando ele aí, ó. Vamos Blindando o lá. coração e a mente, agindo com Cristo, agindo como se Cristo fosse voltar de repente. É isso aí, ó. Show, meu. Vou anotar, viu? Ele corrigiu depois, blindando. Ó, o Juan. Tem um verso que diz assim: mantendo os dois pés no chão e os olhos na eternidade. Então, Uau. é assim.
Show. Juan, quem acompanhou o Bruno antes e vê ele hoje é uma grande transformação. Mano, o Juan tem uma foto minha, mano, que meu Deus do céu, tô só a roupa, velho. Fala, É, meu Deus, você vê mesmo Deus, quanto Deus é bom, velho. Que naquela foto ele tá só a capa, assim, ó. Eu gostava das roupas largas, parecia um cabo de vassoura com a camisa pendurada. cara, Muito engraçado, mano. os caras aqui estão. Nossa, ó, pra cima, Brunão. Beleza, beleza. Ó, Vamos. pessoal, que live top, cara. Que live top. Que história de transformação. É, E sua galera aqui toda, até o final. Tá lindo isso aqui, meu irmão. Tá lindo isso aqui. Ó, se vocês. As nossas lives, elas têm esse propósito, né? Como a gente acabou de comentar aqui, de conhecer os irmãos, de conhecer a história dos irmãos, de pegar esse testemunho para edificar, né? Tanto as nossas vidas como outras vidas. Dá para a gente assistir a live ao vivo, dá para compartilhar as lives gravadas, né? Essa live também vai ficar no perfil também do Bruno, se ele aceitar aí, eu vou colocar, né, como colaborador. Depois a gente vai salvar ela no YouTube, eu vou divulgar também, ela salva no YouTube, eu baixo ela e coloco no YouTube, top. né? Tudo para a gente ir divulgando e juntando com as outras, né? Ter um testemunho de um, testemunho do outro, e aí eu trago essa reflexão. Ó, se a gente está fazendo isso agora, e a gente tá vendo aqui o que Deus fez na vida do Bruno, eu quero que você imagine como que vai ser no dia do nosso evento, né? Do Mentalidade Experience, daqui a um mês na High Church em Bom Jesus dos Perdões, né? Top. Galera que tá aqui, tá convidada, vamos lá prestigiar o evento e assim, é para ter mudança de vida, é para você realmente entrar para dentro e sentir no coração algo diferente para que haja um despertar para uma nova vida. Essa é a nossa, esse é o nosso objetivo com esse evento, né? Para quem estiver perguntando aqui onde que a gente adquire o ingresso, né? O meu canal aqui do Instagram é um dos pontos onde você pode acessar o ingresso, que é no link da bio aqui do Instagram, né? Tem o Anderson Fernandes também, tem o Paulo Negrão também, tem várias pessoas que colocaram no link das suas bios o local onde você pode adquirir o ingresso. É o ingresso preço simbólico, né? E esse valor é todo revertido, tá, para a comunidade alcançar. Não tem nada que fique para os palestrantes nem para a organização. Ele vai ser em prol de alavancar recursos para a igreja, a comunidade alcançar, e você vai ter uma transformação de vida. Se você for com a mente aberta, com o coração aberto, você vai estar num lugar seguro, onde você pode realmente ter uma experiência lá dentro com a gente. São 4 horas de evento, das 17 às 21 horas do dia 21 de junho, né? Mês que vem agora está chegando. Então não deixe para a última hora, vai virar o lote e aí o preço aumenta, né? R$ 37 hoje, é um preço simbólico para você estar participando com a gente, tá bom? Não, meu amigo, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, ó. Mentalidade. Aqui. Anderson falou aqui, fala do Mentalidade Experience, a gente acabou de colocar aqui as questões do Mentalidade Experience. Se alguém tiver qualquer dúvida com o evento, coloca aqui embaixo, escreve aqui embaixo, aí eu te respondo agora, ou então pode mandar um direct pra gente, ou chamar, né, a mim, o Anderson, Paulo Negrão e a galera aí da administração. Pessoal da comunidade alcançar, todo mundo pode. Vocês vão acabar chegando na gente, né? Então, vai dar tudo certo aí na hora de tirar qualquer dúvida. Fica à vontade, pode vir até a gente. Everton colocou aqui o tom. Só agradece, família. Live abençoada. Abraço a todos. Deus abençoe. É nóis, então. Ô, Bruno, deixa uma mensagem final para a galera, para a gente encerrar. Uma mensagem final. Peguei de surpresa, pode fazer uma rima se você quiser. E se for uma poesia? Opa! É um deleite as suas poesias, cara. Show de bola, manda aí. Assim, ó. Essa aqui chama-se Vitória. Porque, né?
Quem saiu do fundo do poço obteve uma vitória, né? E é assim, ó. Dedico essa vitória a quem me concedeu vitória. O dia em que se entregou por nós em uma cruz. Reescreveu com sangue toda a minha trajetória. Me transportou das trevas à sua gloriosa luz. Pelos pregos cravados em suas próprias mãos. Me trouxe o livramento de quem quis crivar. O meu peito de bala, meu Jesus, só gratidão. Na rua 2 vezes, irmão, não se pode errar. Pregado no madeiro, ele se fez maldição. Quem me amaldiçoa hoje não vai prosperar. O meu fardo pesado recaiu sobre sua cruz. Meu fardo agora é leve, minha cota é perdoar. Os perdoa, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Talvez pela ganância só sejam cegos. Perdoa os equívocos do meu pré-julgamento. Abate minha arrogância, me abstém do ego. Pois como tu sabe bem, não passo de um réu. Liberto da sentença foi a graça que me deu. Falar hoje de ti, minha missão, meu papel. A boca só profere do que o coração se encheu. O reino dos céus não é para quem mereceu, é para quem se rendeu ao seu amor e seu perdão, que salva esse mundo que tu não condenas, pois o mesmo se encaminha à sua autocondenação. A Cássia estava certa, eu sou só mais um poeta que não aprendeu a amar, mas juro, tô tentando, me ajude a enxergar, meu pai, como tu enxerga, olhar com compaixão para cada mina, cada mano, que o tempo tá passando, uma traça corrói os panos, a matéria se degradando, meus manos, persegue vento. Metanoia é pensar no amanhã, que as escolhas de hoje vão muito além do momento. Inspiração de dentro, ser real sem fingimento. De fato existem lobos, mas ainda tem ovelha. No tribunal divino não vai ter massagem a quem profere as verdades, mas faz o que dá na telha. Pois o seu nome ecoa para a eternidade. E se alguma coisa arrepiar, irmão? Se abana a brasa e faz fogueira. Aleluia. Ah, que top, top. Encerramos então aqui com a poesia do Bruno MDS Obrigado, Rapper. família. É, Obrigadão é isso pela... aí. Pessoal, valeu. Na terça-feira nós teremos uma live especial de mulheres. Atenção, mulheres. Na terça-feira, deixa eu ver o dia aqui. Deixa eu só checar aqui rapidamente para eu não falar errado essa data. Tarará, 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 tarará. Na terça-feira, dia 27. Cadê o meu caderno? Segura aí que é ao vivo, é ao vivo. Eu preciso falar disso aqui. Terça-feira, dia 27, nós teremos aqui Gabriela Rigotti sendo entrevistada. Não por mim, não por mim, não. Pela Joelisa Neres, a minha querida esposa. Então é um bate-papo de mulheres, tá? Mas, ó, todos os homens também estão convidados. Assistam a live. Vai ser show, vai ser show. Então, é um show para glorificar o nome do Senhor, porque ela vai falar tudo que Deus fez na vida dela e vai contar aqui um pouquinho da sua história, tá? Na quarta-feira também tem uma live no dia seguinte, mas aí a gente revela na sequência para vocês, tá bom? Top. Show! Valeu, João. Obrigado, gente! Valeu! Valeu, família.